A graça e a paz, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, damos as saudações em nome da Paróquia de São Lucas a todas as pessoas que nos seguem nas redes sociais e também na plataforma Zoom. Vamos guardar alguns momentos de oração, pedir a Deus que nos inspire no dia de hoje, que nos fortaleça, que nos proteja. E após, logo em sequência, cantemos o primeiro hino.
Bendita seja a Santíssima Trindade, um só Deus, e bendito seja seu reino, agora e para sempre. Amém. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos e para quem em segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Cantemos com alegria, glória a Deus. O Espírito do Senhor seja com vocês. Oremos. Benigno Deus, desperta em nossos corações a prática da justiça, na partilha de nossos bens e conhecimentos, de modo que possamos contribuir com o teu projeto de vida plena para a humanidade, por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Ouçamos a primeira leitura para hoje. Primeira leitura. Primeira leitura, 2 de Reis 4, 42 a 44. Outra vez um homem chegou de Baal-Salisa, trazendo Eliseu 20 pães feitos com a primeira cevada que havia sido colheita naquele ano, e também algumas espigas de cevada ainda verdes. Eliseu mandou que seu empregado desse aquela comida ao grupo de profetas, mas o empregado perguntou: "O senhor acha que isso dá para 100 homens?" Eliseu respondeu: "Entregue a ele e eles comerão, pois o Senhor Deus diz que eles vão comer e ainda vai sobrar." Aí o empregado lhes deu a comida e, como o Senhor tinha dito, todos comeram e ainda sobrou. Palavra de Deus.
segunda leitura se encontra no livro de Efésios, capítulo 3, versículos de 14 a 21. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder, que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme São João. Glória te seja dada, ó Senhor. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então os dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago, subiram num barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco, e ficaram com muito medo. Mas Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo.
Recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Falo a vocês em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. As leituras de hoje apresentam um episódio que é bastante conhecido, pelo menos a leitura do Evangelho é bastante conhecida de muita gente, é chamada multiplicação dos pães e peixes. Havia no início da era cristã, na época da patrística, não vou me lembrar do nome do pai da igreja, que propôs uma harmonização de todos os evangelhos, chamada Diatessaron. Essa harmonização ia pegar todas as histórias contadas nos diferentes evangelhos, e ele compôs, né, uma harmonização que contava todos os detalhes de todas as histórias, e que seria o substituto, seria um evangelho só. E aí a gente teria tudo que foi contado em todos os evangelhos contados de uma só maneira. Mas a leitura de hoje é uma prova de que isso era uma má ideia e, por sorte, não foi implementada na vida da igreja, ou por bênção de Deus. Porque cada evangelho conta relatos de forma um pouco diferente. E o evangelho de hoje, ele conta um relato dentro da perspectiva joanina, dentro da visão da literatura atribuída a João, que compreende não somente o evangelho, mas também as epístolas de João e o livro do Apocalipse. E que é uma literatura de sinais e de relações de intimidade com Jesus Cristo. Para quem está acostumado à história, e ouve falar essa história o tempo todo, a história da multiplicação dos pães e dos peixes, ela se resume somente a isso, multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus fez um milagre e, graças a esse milagre, as pessoas tiveram acesso a pães e peixinhos. Mas a narrativa, segundo João, apresenta vários outros elementos que são importantes e que nós temos que analisar. Primeiramente, há o elemento da montanha e dos estudantes e do seu professor. E há até uma observação, entre parênteses, sobre ser um gramado, que era uma coisa relativamente rara numa região de semiárido. Então, no primeiro momento, essa narrativa ela nos coloca num cenário em que Jesus Cristo é apresentado como mestre, que é colocado numa posição de autoridade, ou seja, do alto de uma montanha, e que o povo se agrega ao seu redor com o interesse de aprender dele, ou aprender com ele, inclusive aprender com conforto, porque é uma área onde as pessoas podiam se sentar num gramado e não sobre a terra batida, ou sobre uma região pantanosa, o que seja. A nossa narrativa começa dentro de uma perspectiva de ensino, de partilha, de mútuo entendimento. E ela migra para uma perspectiva que retira essa componente vertical do mestre que ensina para as pessoas e coloca Jesus Cristo numa componente horizontal, como aquele que distribui e coleta os alimentos e partilha entre as pessoas que estão ali. Mas guardemos isso, a narrativa começa com uma visão estritamente hierárquica. Jesus é colocado no alto de uma montanha, ele está no alto de uma montanha, aquelas pessoas vieram ao seu redor para aprender com ele, elas querem aprender das coisas que Jesus vem a oferecer. O narrador vê os milagres de Jesus como elementos que apontam para uma determinada glória de Deus. Mas, ao mesmo tempo que eles apontam para a glória de Deus, Deus se manifesta em intimidade com as pessoas. Essa história é contada também nos evangelhos sinóticos. Mas nos evangelhos sinóticos, Jesus aparenta ser uma pessoa um pouco mais distante e hierarquizada, mais emotiva, e responde com atos de emoção, né? Jesus se compadece completamente. Aqui, nós não vemos uma determinada emoção em Jesus Cristo. Jesus já sabe o que fazer. Jesus parte do princípio de que está ensinando ao povo e trabalha com esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes como um ensinamento, mas, ao mesmo tempo, um ensinamento que se coloca lado a lado com eles. Então, se nos evangelhos sinóticos essa e outras leituras nos remetem a Jesus Cristo mais como um curandeiro, aquele que vem e faz um milagre, porque se compadece, tem extrema compaixão das pessoas que sofrem, o Evangelho de João nos coloca um Jesus Cristo que se apresenta como mestre e que já sabe o que vai fazer. Os sentimentos pessoais dele naquele momento são irrelevantes para o narrador.
ele já tem a noção do que vai ser feito e o porquê que vai ser feito dentro do contexto de ensinamento. Então, relembrando, Jesus se apresenta no alto de um monte, nessa leitura, está ensinando aquelas pessoas, está falando com aquelas pessoas, está passando uma mensagem que é de ensinamento para aquelas pessoas. E a multiplicação dos pães e dos peixes, para a leitura de João, é isso, é ensino. É ensino do que nós devemos fazer. Outro ponto muito importante e relevante que a gente precisa ter noção quando faz essa leitura é que esse é o único dos evangelhos que faz questão de ressaltar que aqueles pães que foram multiplicados eram pães de cevada. A cevada era um grão de segunda categoria. Eu sei que muitas vezes hoje a gente vai ao supermercado e o pão de cevada e não sei quantos grãos e centeio, etc. e tal, é considerado o pão mais chique, né? O pão mais relevante. Que esses pães de farinha de trigo, branqueada, não são necessariamente os mais adequados hoje em dia, né? A gente tem um monte de recomendações que para o sistema digestivo o melhor é oferecer um pão que seja mais nutritivo para a gente. Tá? Porém, o pão de cevada, para o povo daquele tempo, era o pão de pobres. As pessoas mais pobres comiam pão de cevada. E isso é interessante que nós possamos focar a nossa leitura a partir daí, porque o alimento que é multiplicado não é um alimento de banquetes, ele é um alimento do dia a dia daquelas pessoas. Os peixes, eles eram uma das formas mais básicas de subsistência, porque o rio e os lagos, né, o Mar da Galileia sendo o principal, eles estavam à disposição de qualquer um que se dispusesse a ir lá pescar. Ao contrário dos animais de gado ou de criação, que necessariamente pertenciam a pessoas que tinham mais recursos. Ainda mais numa época em que comer carne era algo muito difícil até de se encontrar. Então, o que é partido ali, o que é repartido e o que é multiplicado é o alimento do mais básico para as necessidades mais fundamentais daquelas pessoas. Esse é o primeiro ensinamento que nós precisamos ter em mente. Jesus reparte o que nós precisamos dentre o mais básico que nos é ofertado. Jesus não reparte as grandes riquezas oferecidas na terra, e sim o que é necessário para a nossa subsistência. O segundo ensinamento que Jesus atravessa, né, nessa mensagem é que sobra comida. E isso não é uma alusão solta no espaço e no tempo. Essa é uma alusão que a gente vai encontrar também naquela leitura de 2 Reis. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ela. A leitura de 2 Reis fala de uma multiplicação de alimentos em que também sobra comida. E o que a gente aprende, ou talvez o que aquelas pessoas já aprenderam e que nós precisamos aprender? A comida sobra e ela é armazenada para uso posterior. Ela não sobra e as pessoas pegam em excesso. Ela simplesmente sobra. Porque aquelas pessoas que participam dessa experiência de partilha, que é muito mais aprendizado do que a própria partilha dos alimentos, elas sabem que elas não precisam pegar mais. E isso é completamente oposto ao instinto humano. Se nós estivéssemos numa situação de fome e nos fosse ofertado uma quantidade razoável de comida, eu tenho certeza absoluta que a grande maioria das pessoas, pelo menos, pensaria em pegar alguns pães a mais, em esconder um pouco mais desse alimento, em guardar numa marmita, porque se precisarem no futuro, isso daí vai ser necessário para elas. Das duas leituras que nós temos do Antigo Testamento e do Evangelho, nós não vemos isso acontecer. As pessoas comem o que é necessário para elas, dentre um alimento básico para o sustento do corpo, sobra esse alimento e esse alimento é armazenado para que possa ser comido novamente pela coletividade. Então, Jesus começa essa leitura de hoje, ele começa se apresentando para nós nesse cenário teatral dos evangelhos como um mestre que ensina a partir de uma montanha, com o povo sentado a ouvir sobre um gramado. E ele termina essa leitura como um amigo que ensina aquele povo, não somente por suas palavras, mas por suas ações, a viverem em fraternidade.
E aí vem o terceiro elemento muito importante, que a leitura de João fala, e a leitura dos evangelhos sinóticos vai falar de outra forma. Na leitura de João, Jesus é quem reparte o pão. Na leitura dos evangelhos sinóticos, Jesus distribui para os discípulos, que, por sua vez, distribuem com o povo. Então, se o Jesus, que é retratado pela literatura joanina, não é tão emotivo, não se compadece, chora e faz um milagre, por outro lado, é um Jesus mais perto do povo. Porque é o Jesus que vai e distribui na mão das pessoas. Não é um Jesus Cristo hierarquizado. Esse é o mestre que nos coloca como elemento central de toda essa história, não o milagre que muitas pessoas hoje em dia leem como uma narrativa muito mais mítica do que factual, da partilha de tantos pães e queijos, e sim como um milagre de quem ensina a um povo, não somente com suas palavras, mas também com suas ações, que é possível viver com o mais básico que se apresenta na frente deles e que, sobretudo, para cada dia, somente aquilo ali é necessário. Que de tudo que sobra pode ser repartido novamente entre todas as pessoas. Que a individualidade e a tentação de buscar guardar para si ou para os seus não deve suplantar os interesses da coletividade. Aí vem alguém e fala assim, mas Jesus era comunista? Nem havia comunismo nessa época. Isso é uma construção que vai acontecer 18 séculos depois, da cabeça de alguns intelectuais. Jesus está ensinando como o reino de Deus deveria ser, que era um reino de fraternidade. Aquelas pessoas que se colocaram em situação de humildade, foram para ali aprender de Jesus, saíram não somente alimentadas do seu corpo, mas alimentadas da sua alma, porque aprenderam a viver de uma forma diferente da forma que a sociedade apresentava a elas, que era uma forma de individualismo, de colocar sua necessidade mais básica à frente das outras pessoas. E o que isso tem a ver e por que as pessoas resolvem aclamar a Jesus como rei? Porque essa leitura ela se referencia claramente a uma narrativa que a gente vai encontrar lá em 2 Reis, lá no Antigo Testamento. É uma narrativa de uma sequência de milagres que acontecem no tempo de Elias. Tá? Existem, na verdade, 5 milagres em sequência. Eu até anotei aqui em separado quais são os 5 milagres. Eles são ressaltados desde 1 Reis, perdão, a leitura é em 2 Reis 4. Tá? A narrativa, ela é a narrativa que relata, né, a história de Elias e Eliseu, seu seguidor, que todas essas narrativas de milagres que ocorrem nessa sequência, elas têm a ver com convencimento do povo de Deus, que havia se voltado a outros deuses, havia se voltado a outras religiosidades e a outros modos de vida, de que o Deus de Israel era o Deus com quem eles deveriam ter um relacionamento, que era um relacionamento, inclusive, de aliança. Tá? Há uma sequência de milagres, né, que começa com a viúva, que é acolhida porque ela não pode pagar suas dívidas, e aí os seus filhos estão sendo ameaçados com a escravidão. Isso é no início desse capítulo 4 de 2 Reis. Em sequência, um segundo milagre, que é a profecia de Elias de que um casal sem filhos vai ter um filho. E aí vem o milagre da criança que é ressuscitada após ter passado por uma doença. Aí tem mais um milagre em sequência, que é o quarto milagre, né? Que é quando ele tira o veneno da panela, né? Vocês conhecem essa narrativa, né? De um grupo de profetas, o veneno da panela, e o último milagre, que é a alimentação de 100 pessoas, com o que aparenta ser uma provisão muito escassa. O livro de Elias nos remonta a esses milagres da multiplicação de alimentos, e na mentalidade, na cabeça de qualquer pessoa judia que havia estudado, né, o Primeiro Testamento,
Era muito evidente que o que Jesus estava fazendo ali se referenciava diretamente a esse milagre de Elias. Então, recapitulando, esse capítulo de 2 Reis 4, ele apresenta 5 milagres em sequência. Em todos os milagres, são as necessidades mais básicas relacionadas a alimento, sobretudo, e à vida, que são apresentadas ali. Não se tratam de necessidades que vão ser apresentadas de uma forma, ou de um embate entre os profetas de Baal e os profetas do Deus de Israel, ou algum grande milagre que afeta todo um país porque vai ser dominado por outro povo estrangeiro e é liberto numa batalha. Não se trata disso. Esses 5 milagres que ocorrem através, né, da intermediação da profecia de Elias, nesses 5 milagres, Deus provê as necessidades mais básicas das pessoas. Pessoas em dívida, pessoas que morreram por peste, pessoas que não têm alimento, pessoas que não têm filhos, pessoas que estão... né, o alimento que está envenenado e, principalmente, pessoas que estão com fome. A narrativa de Elias mostra um Deus que se compadece das pessoas, narrativa de Reis, né, de 2 Reis, mostra um Deus que se manifesta através das profecias de Elias e através desses milagres que são realizados, um Deus que se preocupa com as necessidades mais básicas das pessoas e talvez muito menos com o que se pensava e o que aquelas pessoas que seguiam a Jesus ainda pensavam com as necessidades hierárquicas de um Estado, de uma nação. Deus aí se revela como muito mais necessitado de entender o que aquelas pessoas precisam no seu dia a dia do que um Deus que está mais preocupado com o que os reis de uma nação fazem. E aí é interessante porque a leitura começa falando que um homem chegou de Baal Salisa. Geralmente as cidades que levavam o prefixo Baal é porque ou elas eram originalmente um templo cananita que havia ali, tá? Porque Baal era o nome das divindades cananitas. Não era uma divindade que se chamava Baal. Baal todas as divindades levavam esse prefixo. Ou então era uma cidade que havia se convertido a essa religiosidade. E esse homem chegou de lá. Esse fato parece ser muito irrelevante, uma primeira vista, mas é interessante porque Deus faz um milagre até mesmo com esses pães que foram feitos com a primeira cevada. E aí há alguns autores, alguns exegetas, que pensam, inclusive, que o fato de dizer que os pães foram feitos com a primeira cevada implica que foram, inclusive, oferecidos a essa divindade cananita, porque geralmente era isso que se fazia. As primícias, né, os primeiros alimentos que eram colhidos da terra, eles eram dedicados a essas divindades. Para o Deus de Israel, não faz diferença alguma se esse alimento havia sido vindo de uma cidade onde se adorava a um Deus cananita ou se até mesmo fossem dedicados a um Deus cananita. A multiplicação se dá com o alimento sendo de qualquer origem e com as pessoas sendo de qualquer origem, porque o importante ali para Deus era simplesmente passar um ensinamento de fraternidade, suprir a necessidade mais básica daquelas pessoas e ainda sobrou. E o que sobrou foi repartido. O que sobrou foi guardado para que fosse consumido posteriormente por aquelas pessoas. A experiência que Jesus transmite a muito mais pessoas, muito mais centenas de pessoas, é exatamente a mesma experiência que aquelas pessoas ali tiveram na narrativa de 2 Reis. Uma experiência de, a partir do pouco, ter uma grande fraternidade e ainda guardar o que sobra para que seja redividido novamente quando as pessoas tenham a sua necessidade. Porque eles vão comer e ainda vai sobrar. E o que isso ensina para a gente no jejum hoje? Isso ensina para nós que, muito provavelmente, nós pensamos que precisamos de muito mais do que realmente nós precisamos para viver. Nós não precisamos, talvez, dos grandes banquetes, e sim do pão de cevada para manter a nossa vida. Mas, principalmente, e esse ensinamento que é transmitido através de Jesus Cristo, e que Jesus tão graciosamente oferece para o nosso entendimento e para a nossa ilustração, é que não somente nós podemos viver com menos,
como em tudo que nós temos, nós precisamos repartir. O nosso instinto mais básico enquanto humanidade é não repartir. Não repartir porque nós precisamos garantir que, para emergências futuras, a gente tenha capacidade de ter alguma poupança, né? Alguma coisa guardada para que nós possamos sobreviver. Mas a realidade que Jesus ensina é que, ante o individualismo, a coletividade necessita ser colocada como passo fundamental. Nós vemos isso acontecer muito na igreja. As pessoas saem muito feridas na igreja, porque a igreja muitas vezes coloca como necessidade primordial sua automanutenção, ou seja, a sua capacidade de preservar as suas instituições com vistas a elementos futuros, quando muitas vezes a igreja precisa preservar o seu povo e precisa preservar aquelas pessoas que vivem entre si em fraternidade. Que os interesses da coletividade, os interesses das pessoas que mais sofrem, sejam colocados por detrás dos interesses das pessoas que vivem numa instituição hierárquica. O que Jesus faz no alto de seu ensinamento, e que o leva, inclusive, a ser confundido com essa narrativa de 2 Reis, é justamente descer de sua hierarquia para, com seu gesto de partilha, ensinar aquele povo a necessidade de viver em fraternidade. E talvez esse seja o nosso maior desafio hoje, que apesar de todas as estruturas hierárquicas e das necessidades de ensinamento e da alocação de pessoas em certas posições, que ensejam poder, que não necessariamente precisam ser de poder, que nós possamos aprender a viver dentro do espírito do milagre e da multiplicação. Ou seja, que as nossas pequenas ofertas possam ser partilhadas e divididas, que o sustento dos nossos bens e dos nossos recursos e das nossas propriedades e de tudo aquilo que é ofertado para a glória de Deus seja feito não para a manutenção das hierarquias e para o poder de certas pessoas, e sim para o prazer e o proveito e o sustento e a vida de todas as pessoas a quem a igreja é chamada a servir. Seus membros, seus futuros membros, aqueles que talvez não queiram ser membros, mas a quem a igreja tem sua necessidade de atender. Que o pão que seja multiplicado, o pão, as bênçãos, as dádivas, os frutos, tudo aquilo que nós colocamos em dedicação a Deus, seja partilhado pelas nossas próprias mãos e não por delegação, e que nós passemos a entender que aquele que dá o pão e aquele que recebe estão no mesmo nível aos olhos de Deus. Que a gente aprenda que no milagre da multiplicação, Jesus pega do mais básico para o sustento humano e ainda sobra para ser repartido depois, talvez com outras pessoas que não tiveram oportunidade de comer ali, mas que sentem fome. E que a igreja seja o canal de ensino também, não de um ensino hierarquizado, em que uma pessoa diz, uma pessoa fala, e todas as outras têm que obedecer, e todas as outras aprendem. Até porque o grande mestre que poderia fazer isso, desceu do alto de sua montanha para partilhar com o povo. Que a igreja seja, sim, um local de partilha, de comunhão, de equilíbrio, de atendimento das necessidades de todas as pessoas que a buscam e, sobretudo, um lugar que dê testemunho desse Jesus Cristo que nos ensina hoje. E o que esse Jesus Cristo nos ensina? Nos ensina a termos fraternidade. Que nós possamos ter esse Cristo, assim como o apóstolo nos lembra, no livro de Efésios, que é um livro que fala sobretudo de oração, no nosso coração vivo, com raízes e alicerces no amor. Porque quando nós vivemos no amor de Cristo e Cristo vive em nós, nós passamos a viver com muito menos do que pensávamos e passamos a ofertar muito mais do que precisamos e a compartilhar e a aprender à medida que ensinamos. E que nós sejamos, em todo momento, enquanto igreja, enquanto instituição, enquanto pessoas, testemunhas desse Cristo que se dá, que partilha de si mesmo, que distribui na mão do povo e que não somente ensina, mas aprende com o povo que está ao seu redor. E é esse o Cristo que acalma a tempestade. E é por isso que a tempestade não sucede, porque quando ele diz que é ele, as pessoas perdem o medo. Que nós possamos ser canais para levar esse Cristo ao mundo
e dar testemunho dele em tudo que fazemos, e principalmente na nossa igreja enquanto instituição. Amém. Vamos fazer nossa confissão de fé nas palavras do Credo Niceno. Falemos em conjunto, recitemos em conjunto. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado de seu Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós e pela nossa salvação desceu do céu e encarnou por obra do Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu ao céu, e está sentado à direita do Pai, e virá outra vez com glória a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E cremos no Espírito Santo, Senhor, doador da vida, procedente do Pai, o qual, com o Pai e o Filho, juntamente adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. E cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Reconhecemos um só batismo para a remissão de pecados e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Domingo após domingo, aprendemos a orar com o Senhor Jesus. Com muita humildade, rezemos ao Criador com as seguintes palavras: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Dá-nos compaixão para acolher com genuíno espírito cristão todas as pessoas que vêm até nós, independentemente de quem sejam, em especial as miseráveis, marginalizadas, as minorias étnicas e sexuais. Ensina-nos a perdoar os nossos irmãos e irmãs como tu nos perdoaste. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pedimos-te por todos os cristãos e cristãs ao redor do mundo, para que tenham coragem de proclamar o Evangelho de amor e misericórdia. Em especial, sustenta nosso bispo diocesano Eduardo Grilo, nosso pároco Luiz Coelho, bispo Celso e todas as demais lideranças ordenadas e leigas, acode a quem sofre perseguições por causa de sua fé, trazendo-lhes segurança e reconciliação. Seja feita a tua vontade. Lembramos-nos das lideranças das nações deste mundo, que possam trabalhar pela paz e pela justiça e espelhar suas decisões na verdade da dignidade de cada ser humano, criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Por toda a gente que sofre de doenças e males, como Vera, Solange Alcântara, Luiz Carlos Maciel, Rosa Morena e Nilma, Maria Helena, Marisa e marido, reverendos Lúcia Dalcon, Bruno e Bianca, reverendo Cláudio Miranda, Leia Miranda, Dr. Milton Gêmeos, amigo da Liz, Walter Silveira, pai da Cida de Goiânia, Manuela Schmidt. Pedimos também por todas as vítimas das enchentes na China e dos incêndios na Sibéria, e por outras pessoas de quem lembramos neste momento. Suplicamos-te que te inclines para ouvir nosso clamor, que sejam fortalecidas em seu sofrimento e na certeza de que também estás presente a compartilhar de nossa dor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Também recordamos as pessoas fiéis que partiram deste mundo, em especial 5 anos de falecimento de Ioannis Kitt, pelas mais de 500 mil vítimas fatais da Covid no Brasil e outros de quem agora lembramos. Suplicamos-te que venham compartilhar a visão do Senhor e encorajam-nos a dar suporte a quem perdeu pessoas queridas.
ouve suas dores e concede-nos a paz que só em Jesus se pode encontrar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Agradecemos-te pelas muitas bênçãos que nos tem dado e lembramos também de nossas avós que amanhã estarão festejando o Dia das Avós, dia dedicado a Santana, avó de Jesus. Pelos aniversários de Dona Silvia e do senhor Maquita, pelo avanço da vacinação no Brasil, pelo fiel companheirismo da Good Shepherd, pela campanha da nova sede, que Deus nos oriente nas negociações e nos esforços do seu povo. Ensina-nos a enxergar nelas a tua mão e convença-nos a ser exemplos neste mundo para que possamos servir de bênçãos a toda a gente necessitada. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pai bendito, somos fruto da tua criação e membros da tua família, através de nossa fé. Continua a dar-nos o pão nosso de cada dia e ouve as nossas orações. Tudo isso te pedimos mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus compassivo, és revelado nas pequenas coisas, como o cantar dos pássaros e sopro do vento. Ajuda-nos misericordiosamente a enxergar na ordem criada o traço da tua mão, para que a reverenciemos como obra tua, respeitando-a, mantendo-a, trabalhando por sua integridade, como prova viva de nossa conversão ao caminho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Confessemos a Deus os nossos pecados, guardemos alguns momentos de silêncio para lembrar daquilo que cometemos por obras, por pensamentos e por omissões. Deus misericordioso, confessamos a Ti e a nossos irmãos e irmãs do corpo de Cristo, que pecamos em pensamentos, palavras e obras, e também no que deixamos de fazer. Viemos a Ti com verdadeiro arrependimento, perdoa nossos pecados e livra-nos do poder do mal, por Teu Filho que morreu por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus que é poder e amor, perdoe-nos e livre-nos de nossos pecados, cure-nos e fortaleça-nos no seu Espírito e eleve-nos à nova vida em Cristo nosso Senhor. Amém. E que a paz do Senhor seja sempre com vocês. Seja também contigo. Somente com a paz de Cristo. Paz de Cristo a todos. Paz de Cristo, gente. Paz de Cristo, Paz de Cristo para todo mundo. Paz de Cristo. A Bela mandou um beijo para vocês. Ela me ligou no início do culto. Beijo, Bela. Beijo. De beijo quando falar com ela de novo. Paz de Cristo para todos. Paz, Elinho. A paz, Especialmente para alguns países, né, como Cuba e outros países que estão sofrendo mais atualmente com o conflito. Amém. Amém. Haiti, né?
Bom, muito obrigado a quem nos acompanhou até agora. Gostaria de desejar que nós tenhamos uma excelente semana, sejamos bastante abençoados, e passar só uns breves avisos. O primeiro é que, tanto nessa quarta, quanto no domingo e na quarta seguinte, eu não vou estar participando das atividades da São Lucas, porque eu vou fazer uma pequena cirurgia na terça-feira. Então, nas 2 quartas-feiras, quem vai trazer a introdução à nossa discussão sobre sacramentos é o reverendo Júlio Simões, lá de Juiz de Fora, que já foi convidado para tal e vai estar conosco. Então, peço especificamente, acho que vocês já conhecem o link e a chamada. Nós estamos quase acabando, né? Acaba no final de agosto, essa série de estudos sobre os sacramentos, que participem, que deem o apoio, né? Porque o Júlio se disponibilizou a estar com a gente, e ele vai falar sobre matrimônio e unção, se eu não me engano. Tenho quase certeza que seja isso. E no domingo, quem vai estar novamente conduzindo a celebração e também dessa vez pregando é a reverenda Odete, lá de Vitória. Então, que nós possamos dar as boas-vindas a essas pessoas. Continuamos em campanha para a nossa nova sede. Acho que algumas coisas nós temos passado por alguns reveses na questão da documentação para a venda dos imóveis, mas estamos tentando prosseguir de acordo com tudo que é necessário da gente. Mas acho que nesse momento nós precisamos muito de oração e de apoio, tá? Emocional e espiritual, e quem puder contribuir com seu apoio financeiro, nós temos 2 formas de contribuir mais regularmente para a paróquia. Uma é através da nossa própria, como contribuição regular, e outra é pelo fundo da nova sede. Contribuição regular, tem quem quiser, a gente passa no privado, mas tem um Pix específico para esse, e a contribuição do fundo da nova sede é outro Pix, chamado novasede@saolucasrio.org, enquanto contribuição regular é contribuição, se não me engano, @saolucasrio.org. Mas a gente pode passar isso tudo em separado, tá? Sempre compartilhado nas mídias da paróquia. Mas, além disso, sobretudo, estejam conosco em oração e incentivo também, porque a nossa parte é fazer crescer o corpo de Cristo, é participar dessa grande partilha de dons e de recursos que nós estudamos hoje no Evangelho. Então, nossa paróquia não cresce sozinha e também não cresce com nossas contribuições sozinha. Ela cresce justamente pela partilha que nós fazemos e fazemos com que outras pessoas a conheçam. Então, nesse momento, especificamente no dia de hoje, eu peço não somente orações, mas que também nós possamos nos lembrar daquelas pessoas que há muito tempo não estão mais no nosso meio e que talvez precisem de um pequeno convite para voltar a estar conosco, e também daquelas pessoas que vocês, às vezes por vergonha ou por diversas outras razões, nunca comentaram do porquê que participam desta igreja. Vamos convidar mais gente, vamos tentar, de alguma forma, ainda que através das redes sociais, que é uma questão um pouco muito distante ainda da nossa experiência ao vivo, que nós possamos chamar mais gente a estar conosco, a partilhar dos dons, a aprender sobre o Evangelho e a ajudar-nos a construir essa comunidade de fé que é chamada a dar testemunho do Evangelho de Cristo. Gostaria de saber se mais alguém tem algum aviso para ser dado, por favor. Não? Então, agradeço a presença de todas as pessoas. Vamos fazer nossa última oração, seguida da bênção e da despedida para o dia de hoje. Então, oremos. Senhor Deus, damos-te graças por tua infinita misericórdia, porque tu estás conosco, porque tu te fortaleces à medida que nós nos fortalecemos em ti. Nós te pedimos, Senhor, que tu nos ensines a viver em espírito de fraternidade, a contemplar a necessidade de partilha neste mundo, que nós possamos ser agentes do teu Evangelho e que nós possamos trazer a outras pessoas os ensinamentos que tu tens nos oferecido. Tudo isso nós pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
se abre, prenúncio da flor que se faz, promessa da tua presença, que vida abundante nos traz. Venha teu reino, Senhor, na festa da vida, alegria, a nossa espera e ardor, transforma em plena alegria, a nossa espera e ardor, transforma em plena alegria. Saudades de um mundo sem males, do Éden de plumas e flores, da paz e justiça emanadas, num mundo sem ódio nem dores. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida, alegria, a nossa espera e ardor, transforma em plena alegria, a nossa espera e ardor, transforma em plena alegria. Saudade de um mundo sem guerra, a menos de paz e inocência, de corpos irmãos que se encontram, sem armas, sem morte e violência. E a gente segue crendo que mesmo sendo tão difícil viver, a gente vai sobreviver. Acreditando na metáfora dos bebês, florescer sempre que parecer morrer. E fazer tapete de flores, mesmo com tantos dissabores. Erguer, reerguer, crer, emergir e voltar a ser. Pétala, caule, esperança a nascer. Esperança a nascer. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida, alegria, a nossa espera e ardor, transforma em plena alegria, a nossa espera e ardor, transforma em plena alegria. Saudade de um mundo sem dons, ausência de fortes e fracos, derrota de todo sistema que cria palácios barracos. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida, alegria, a nossa espera e ardor, transforma em plena alegria, a nossa espera e ardor, transforma em plena alegria. Já temos preciosa semente, penhor do teu reino agora, futuro ilumina o presente, tu vens e virás sem demora. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida, alegria, a nossa espera e ardor, transforma em plena alegria, a nossa espera e ardor, transforma em plena alegria. E agora a bênção de Deus permaneça com todo o seu povo, em todas as línguas e países. O Senhor conceda misericórdia a quem o procura. O Senhor console a quem sofre e chora. O Senhor apresse a sua vinda e nos dê a plenitude da sua paz. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Vamos na paz de Cristo, tenhamos coragem e força no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas, sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia.